Konnichiwa, Priti desu. Logan desu. Yoroshiku onegaishimasu. Essa semana nós passamos no correio e chegaram 2 cartinhas para nós. Chegou essa cartinha aqui. Muito obrigado a Elissa e ao Rodrigo do canal Alemanizando. Eles moram lá na Alemanha e fazem vídeos mostrando como é que é a vida lá. Olha só que legal a cartinha. Muito obrigado. Danke. Tá certo? Danke. Eles têm uns vídeos muito divertidos, bem informativos também, então se você ainda não conhece, acessa lá, canal Alemanizando. E também vem essa cartinha do Mário Henrique da Rocha. Muito obrigado. Sua cartinha aqui foi a segunda cartinha a chegar para nós. Vamos dar uma olhada ao que tem aqui dentro. Vamos abrir daí. Será que funciona o Twitter com papel? Cuidado para não rasgar o conteúdo. Ih, Não. o Twitter não funciona, vai de tesoura mesmo. Vamos ver. Olha só, muito obrigado. Vamos ler aqui rapidinho. Só um minuto. Nós terminamos de ler a carta do Mário e temos aqui algumas perguntinhas, então vamos aproveitar e responder neste vlog. Obrigado pela carta, Mário. 1. Vocês praticam esportes? Não. Não praticamos esportes. Quando a gente chegou aqui no Japão, a gente andava muito de bicicleta, que foi nosso primeiro meio de transporte, né, antes de ter o carro. E a gente já chegou a fazer academia também algumas vezes, né, pra cuidar da saúde. E como hobby e diversão, nós gostamos de andar de snowboard, mas a prática, assim, não é frequente, né? A gente só faz isso no final do ano, quando dá e quando tem dinheiro. Os japoneses têm muitas superstições. No judô nos contam sobre o número 4 e o 13, que eles evitam. Na minha opinião, o Japão possui uma tradição muito grande, uma cultura também muito grande e, consequentemente, muitas superstições. Com relação ao número 4 e 13, bom, o número 4 a gente já ouviu falar, mas o número 13 a gente nunca ouviu falar. Então vamos falar do número 4. Não só o número 4, mas o número 9, que a gente ouviu falar também, que eles evitam. Os locais mais fáceis que a gente consegue ver que eles evitam esses números são em vagas de estacionamento, números de apartamentos e andares de construções, apartamentos, shoppings, prédios. Não quer dizer que todos os lugares aqui no Japão evitam esses números. Você vai encontrar lugares que fazem o uso deles. A explicação para isso é bem simples. Há uma conotação entre a pronúncia do número 4, uma delas é shi, e a palavra morte, que se pronuncia shinu. Então, por causa dessa similaridade de pronúncia, que eles evitam usar esse número. O número 9 também é a mesma coisa. Então, por causa dessa conotação com um sentido ruim, eles evitam usar também. É lógico que dentro de tudo isso existem as pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam, né? Muitas pessoas comemoram o Natal aí. O Natal aqui é um pouco diferente do Brasil. Todos os lugares ficam decorados e tem árvores de Natal, iluminação, mas aqui, diferente do Brasil, as famílias não se reúnem para ficarem juntas e passarem o Natal. E diferente do Brasil também, eles não comem panetone, aqui não vende panetone. Às vezes, quando vende, que é importado, né? Então, ao invés de comer o panetone, eles comem um bolinho, só um bolinho, só aqui no Natal. Mais uma vez, então, agradecendo as cartinhas que nós ganhamos. E se você quiser mandar uma cartinha para nós, nós temos aqui na descrição deste vídeo um link que vai explicar para você como que faz para mandar a cartinha. Se você já mandou a sua cartinha e ela ainda não chegou, a gente não leu ela hoje, não fique triste, a gente vai lá no correio de novo essa semana para ver se chegaram mais cartinhas pra gente, para então ler num próximo vídeo, então não fique triste. Vamos para a próxima pergunta. Guilherme Almeida pergunta: Priti e Logan, depois de tanto tempo no Japão, a visão de vocês em relação ao Brasil mudou? Como vocês veem o Brasil hoje em dia? E como vocês conseguem dinheiro se vocês só estudam? Abraço. Sim, a nossa visão sobre o Brasil mudou e mudou bastante, porque antes de sair do Brasil, como a gente só conhecia o Brasil, a gente tinha uma opinião muito pequena. E depois que nós viemos para o Japão, a gente pôde conhecer um outro país e ver muitas coisas diferentes, não só sobre tradições e comida, mas também das pessoas em geral, assim, com relação à educação, ao uso que o governo faz do nosso dinheiro. Eu acho que a diferença do Brasil e do Japão que mais marca para mim é que o Japão, ele é mais desenvolvido do que o Brasil mesmo. Isso é visível quando você vem pra cá. Eu acho que a minha opinião mudou bastante também, porque quando eu saí do Brasil eu tinha 20 anos, né? E eu já tô com 31 anos, então passou um bom tempo. Eu pude conhecer muitas coisas aqui no Japão, ver muitas coisas que são diferentes e me adaptar também à maneira como um japonês vive. Não 100%, mas boa parte eu me adaptei. Então eu consegui enxergar mais coisas diferentes também, não só da cultura também, mas de costumes e muitas outras coisas. Antes, no Brasil, eu só via a minha vida, não conseguia ver o Brasil por completo. Só via onde eu morava, a cidade onde eu morava,
morava e as coisas que aconteciam lá. Poucas coisas sobre o Brasil em si mesmo. Aqui do lado de fora, do Japão, eu consigo ver o Brasil como um todo e muitas coisas que acontecem aí também quando eu vejo notícias, né? É uma visão completamente diferente da que eu tinha no Brasil mesmo. Além disso, assim como a Pete comentou, eu também acho que o Japão é um país mais desenvolvido do que o Brasil. Mas não significa que o Japão é um país perfeito ou que a gente acha ele uma maravilha. Na nossa opinião, assim como qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo tem os seus defeitos, tem os seus problemas, o Japão também é um desses países e também tem os seus problemas. Mas quando a gente coloca em comparação, a gente consegue ver muitas coisas aqui que a gente gostaria que tivesse no Brasil e que a gente fica pensando aqui, poxa, se tivesse isso ia ser legal, se fosse assim ia ser legal. Existem muitas coisas que a gente gostaria que chegassem no Brasil e a gente espera que chegue, não só no Brasil, mas em outros países também que ainda não são tão desenvolvidos, mas que possam também utilizar dessas coisas que a gente consegue ver aqui no Japão e que a gente acha muito legal. Só para finalizar esse pedaço aqui de comparação, é muito importante, eu gosto sempre de falar que essa é a nossa opinião, baseada na nossa experiência aqui no Japão, então você com certeza vai ter muitas opiniões diferentes e muitas visões diferentes de outras pessoas que também moram aqui no Japão. Em relação a conseguir dinheiro, se nós só estudamos, nós não estamos conseguindo dinheiro, nós só estamos estudando mesmo. Mas nós já respondemos essa pergunta de como que a gente está fazendo só para estudar e está em outro vlog. Próxima pergunta. Gabriel Mafra pergunta: Pretty Logan, queria saber se o sushi e outras comidas japonesas que temos no Brasil têm o mesmo sabor das daí do Japão. Abraço! Como eu já comi o sushi do Brasil e comi o yakisoba do Brasil também, depois eu vim para o Japão e eu experimentei essas mesmas comidas aqui, eu posso dizer pra vocês que o sabor é um pouco diferente. Na minha opinião, eles acabam adaptando o sabor da comida pra pessoa do país. Por exemplo, comida daqui do Japão que vai pro exterior é adaptado de acordo com o país pra onde ela vai. Aí no Brasil, provavelmente, ela foi adaptada para o paladar do brasileiro. E comidas que vêm para o Japão do exterior também são adaptadas para o paladar dos japoneses. Isso mesmo, um belo de um bife aqui no Japão não tem sal. Tem um molho agridoce. Próxima pergunta! Elisbita pergunta: Oi Pretty, oi Logan, vocês disseram que foram para trabalhar e que não sabiam falar japonês. Vocês sentiram medo de ir e não ser o que vocês esperavam? Amo vocês. Sim, eu senti muito medo antes de vir para o Japão. Eu não sabia falar japonês e também eu vim sozinha. Não vim com nenhum dos meus amigos, não vim com nenhum dos meus parentes. Então eu tinha uma visão de como seria aqui. E quando chegou aqui, não foi assim totalmente diferente, mas muita coisa era diferente. Uma das coisas que eu fiquei bem aliviada quando eu cheguei é que eu não pensava que ia ter tanta gente para ajudar, que ia ter tanta gente que fala japonês na própria empresa, né? Dentro da fábrica também, eu achava que eu ia ter que me virar falando diretamente com os japoneses e também não precisava, então não tinha muita dificuldade. Depois de uma semana vendo que tinham essas facilidades, né, por causa das pessoas que não sabem falar japonês, eu fiquei bem mais aliviada e acabei me acostumando. Eu não tive muito receio porque quem estava me auxiliando a vir aqui pro Japão era o meu tio. Foi meu tio que me ajudou a fazer muitas coisas, né, a papelada toda e até encontrar uma empresa para eu trabalhar, uma fábrica para eu trabalhar. Então eu não fiquei muito preocupado. Ele me deu muitas coordenadas, muitas dicas, umas até engraçadas, mas eu escutei bastante ele. Então quando eu cheguei aqui foi bem o que ele me falou mesmo e por isso foi bem tranquilo também. Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Se você quer mandar uma carta pra gente, o link está na descrição desse vídeo. É só ir lá e conferir. Então continue participando, continue deixando as suas perguntinhas aqui nos comentários pra gente e até sexta-feira. Mata, né? Bye, bye! Nós terminamos... Quando a gente chegou no Brasil, muita superstição. Em número... Já o número 9, você consegue ler com... Sim, a nossa visão com relação, né? Muitas coisas de... Eu acho que uma coisa que marca... Eu acho que uma... Que o sabor é completamente diferente. Não. Isso mesmo. Uma bela de um filé de boi. Como é que fala? Tem um molho agridoce. Olho? Molho. Ah. Tem um molho agridoce. Fala de novo pra mim, você tá falando olho. Sim, eu senti muito medo de vir para o Brasil. Vou para o Brasil.